Olá, pessoal! Iniciamos aqui a série Outonos. A série Outonos, ela chega para nós bem num movimento de mudanças de estação, de mudança da vida. E meu nome é Milene Costa, eu sou teóloga, sou filósofa, eu sou a fundadora da Ser e Pertencer, a Vida em Conexão. E como professora, meu objetivo é facilitar o aprendizado que precisa circular entre as nossas crenças e as questões existenciais que a gente carrega na vida. Foi assim que surgiu a ideia de fazer uma série a cada semana com novos episódios que pudesse linkar a estação do outono e suas características com a estação da nossa alma que vive o seu outono. Então, essa foi a intenção maior. E como a estação outono é marcada por transição, ela está num período de mudanças, ela fala sobre a nossa estação existencial, que também está em transição, porque nós estamos vivendo um tempo onde a gente saiu de uma estação, vai para outra, mas a gente está vivendo agora todas as demandas do outono da alma. Então, o objetivo é que a gente tenha alguns episódios aqui que trabalhem e ajudem e facilitam e ajudem a gente até a selecionar as informações que estão abundantes na nossa vida. Um pouco de saúde mental, sabe? Um pouco de para olhar para a gente, para que a gente pare de olhar um pouco para fora e comece a olhar um pouco para a gente. Porque quando a gente percebe que precisa se atualizar e se renovar. E a estação do outono, ela é uma estação de transição. Transição é atualização, é renovação. Então, esse é o objetivo dessa série: convidar a gente a renascer, convidar a gente a entender que os dias curtos, as noites longas, fazer com que a gente entenda que a gente também tem os dias curtos e as noites longas dentro da gente. E como essa metáfora, utilizando a natureza, ela comunga com a nossa natureza humana, a nossa natureza interna. Então, esse é o nosso objetivo. E eu escolhi como tema do primeiro episódio o valor das perdas. Porque outono é tempo de perdas. As folhas caem e aquela beleza daquelas inúmeras folhas no chão, marrom, alaranjado, toda com cores diferenciadas, é uma beleza linda. E isso me inspirou a falar um pouquinho sobre o valor das perdas. Porque a gente tem uma crença que a gente carrega que perdas são sempre ruins, né? Sempre dolorosas. Mas elas fazem parte da vida. Então, por que não alterar a perspectiva sobre elas? Por que não dar um ponto de vista diferente? Por que não trazer um olhar significativo para esses momentos? Então, vou começar falando um pouquinho sobre perdas, tá bom? E aí eu fiz um roteirinho aqui pra gente, que faz parte aí de todo o da nossa série, né? A nossa série tem estudos, tem inspirações, nossa série tem conceitos, até para a gente ter um ponto de partida para fazer a nossa reflexão. Não quero que a série Outono seja apenas os nossos achismos ou meras opiniões, mas quero que a gente parta de conceitos, de informações de outras pessoas e de outros saberes que ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça, ou tecer essas pontas da nossa vida. Então, eu queria começar com uma
inspiração para nós, tá? Que vai conduzir o nosso estudo. Diz assim: são compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos espirituais de adaptação e de reajuste. As perdas da vida. As perdas são reajustes que a gente precisa fazer. E talvez, se a gente não tivesse as perdas na vida, a gente não sentiria a necessidade de fazer os ajustes que a gente precisa. Então, nós vamos começar entendendo que perda é condição central da existência humana. Entendem isso? Não dá para viver sem perder. Por mais que a gente queira só ganhar, nós perdemos. E talvez por isso seja tão desafiante fazer escolhas. Porque fazer uma escolha onde eu ganho algo significa que eu vou perder alguma coisa. Mas as pessoas, elas querem sempre ganhar, elas não querem perder. Por isso, talvez elas não queiram escolher. Talvez por isso elas deleguem as escolhas. Talvez elas tentem mascarar esse lugar tão lúcido de que para ter algo eu preciso abrir mão de alguma coisa. E talvez isso seja valor. Já que o tema é valor das perdas, valor é tudo aquilo que valoriza ou faz com que o meu ato seja valorado. Então, se eu entendo que estou abrindo mão de algo para ter alguma coisa, eu vou entendendo que para ganhar aquilo eu preciso perder. E quando a gente fala de perdas, nós falamos de distanciamentos, rompimentos, ciclos encerrados, mudanças, limites. Nós falamos mesmo aqui de não ter mais aquilo mediante aquele outro. As perdas nos mostram que somos incapazes de controlar a vida com êxito até o fim. Vocês conseguem imaginar que as pessoas que gostam mais de controlar a vida gostam de controlar as pessoas, gostam de ter sob o controle tudo, o passado, o presente e o futuro. Sempre chega a hora que elas vão descobrir que elas não vão ter êxito até o fim. Não tem jeito de controlar a vida até o fim. É bom saber disso mais cedo. Sabe por quê? Porque quanto mais se estende essa ilusão, mais a dor fica arraigada dentro da gente. E aí, quando a gente descobre que nós não controlamos e não somos capazes de controlar a vida até o final dela, o tanto que isso aprofundou dentro da gente, essa ilusão, é o tanto que vai doer, é o tanto que vai rasgar dentro da gente. Então, o itinerário da vida é: nós nascemos perdendo. Então, nós perdemos a proteção do útero, o aconchego do útero. Então, a gente nasce perdendo até perder a própria vida. Incrível como a gente não quer ver isso, como a gente não quer saber disso, como a gente não quer encarar isso. Mas não é para encarar como se a vida fosse um descaso. Encarar que a gente nasce perdendo até perder a nossa própria vida não é viver a vida sem envolvimento ou compromisso. Muito pelo contrário. A sabedoria do valor da perda é saber que viver com qualidade é a melhor saída do que sem envolvimento e sem compromisso, porque a qualidade significa intensidade. E a intensidade é o lugar da presença, da pertença.
É o lugar onde nós estamos inteiros e inteiras para viver. Mas só se entrega de verdade quem tem uma consciência saudável do valor das perdas. Porque a gente vive o contrário disso, né? A gente se entrega porque a gente acha que ali vai ter garantias de que nós vamos ter aquela situação por resto da vida, aquele trabalho, aquele relacionamento, aquela idade, aquela situação, aquele conhecimento. Então a gente tem essa sensação ilusória na vida da gente que a gente só deve se entregar para aquilo que é garantido. E a vida está dizendo, você só se entrega plenamente se você tem a plena consciência de que vai perder. Porque quando você sabe que vai perder, você quer viver intensamente aquilo que existe durante o tempo da sua existência. Se esse é o itinerário da vida, nós vivemos dizendo adeus. Nós vivemos dizendo adeus. Nós vivemos... Gente, todo ano a gente diz adeus para aquela idade que a gente viveu. E aí eu me lembro muito bem dos primeiros aniversários dos meus sobrinhos, onde o ritual era: você vai dar tchau para os 3 anos e agora você vai receber os 4 anos que estão chegando. A gente vive dizendo adeus. A gente só não quer acreditar que a gente vive dizendo adeus. Mas a gente vive dizendo adeus. Então nós precisamos despertar para essa consciência que nos ilumina diante da vida. Mas se é tão fácil pensar isso racionalmente, se parece tão simples, por que que a nossa escola foi de apego? Por que que a nossa escola foi dessa dificuldade de perder? Por que que isso aconteceu? Por que que a dor existe, né? Porque algo de valor fez parte da nossa vida. E aí eu digo aqui, né? Quando destacamos o valor que aquela pessoa, aquela situação tem para a nossa vida, quando a gente destaca isso, a gente fortalece as contribuições de continuar a vida apesar daquela perda. Por que que dói? Porque eu não destaquei o valor, eu destaquei o que perdi. É esse o momento que a gente internaliza o valor daquilo. Então, por exemplo, você trabalhou numa empresa, você teve todo o seu crescimento profissional, você se viu naquilo que você estava fazendo. E você foi demitido, a empresa mudou, você teve que sair. Por que que você recebe aquele rompimento com dor? Por que que você recebe aquela perda com dor? Porque você não destacou o valor daquela situação, daquele momento, daquele tempo, do que você foi, internalizou, porque aquilo continua com você. Então você só perdeu um tempo, você só perdeu um espaço. Você só teve uma mudança, porque você continua levando dentro de você aquele valor do que representou aquele momento no seu crescimento, no seu amadurecimento, na sua vida, na construção da sua identidade. Olha como é que muda a situação. Então, o que nos transforma com as perdas é o que nós internalizamos como valor e não como controle ou posse. Não é o que eu controlei, não é o que eu manipulei, não é o que eu tentei possuir, é o que eu construí como valor naquele relacionamento. É o que eu descobri o valor que tenho naquela profissão, naquele trabalho, naquela empresa. É o que eu construí como valor naquela casa, naquela reforma. É o que eu construí de valor na criação daquele filho. E agora ele está indo para viver a vida dele. Eu não estou perdendo, mas eu internalizo o valor daquilo que permanece. Que permanece. O valor internalizado permanece. O que eu perdi foi a ilusão do controle, de achar que aquilo estava garantido para o resto da vida. Veja só. Que ilusão que nós criamos para a nossa existência. Olha, que engano, que engano. Então, o valor que existe nas perdas é o nosso tema,
constrói significado que movimenta a gente no caminho da dor. Tem um luto para ser vivido? Tem. Tem uma dor porque a gente gostaria que as coisas boas durassem para sempre. E eu não sei se durasse para sempre, se continuaria bom. Talvez seja outro engano nosso achando que as coisas boas vão durar para sempre. Se durar para sempre, deixa de ser bom, né? Então, internalizar esse valor vai construindo significado que movimenta a gente durante aquele tempo para que a gente não fique paralisado naquela dor, para que a gente não fique paralisado naquele momento. O controle, gente, é uma fantasia. É uma fantasia. E que precisa ser desfeita, uma hora precisa ser desfeita. E ela é desfeita pela perda. Para que alcancemos o significado, ou para que a gente descubra o significado do que a gente podia ser, não do que a gente podia controlar. E significado e valor tem a ver com vivência, tem a ver com presença, tem a ver com de que forma a gente foi se deixando naquilo que a gente fazia, de que forma que a gente foi se deixando naquilo que a gente doava, de que forma que a gente foi se deixando naquilo que a gente conhecia, de que forma que a gente foi se deixando nos sacrifícios que a gente fez, de que forma que a gente foi se deixando na maneira como a gente amou, na maneira como a gente se entregou, na maneira como a gente perdoou, na maneira como a gente se esforçou para dar certo. Esse é o significado e esse é o valor. Por isso que a inspiração da gente inicial foi isso. Vou repetir aqui para a gente pegar. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos espirituais de adaptação e de reajustes às perdas da vida. Quantas vezes você teve que se refazer com as perdas que você teve? Então você imagina se você perdeu os pais na adolescência ou na infância, o quanto que você teve que se adaptar e se reajustar à vida. Quando você perde aquele relacionamento que na sua fantasia e no seu sonho ia durar para sempre, aquele amor e aquela paixão, mas por algumas questões que não vale a pena culpar e condenar ninguém, não deu certo. E você teve que se adaptar e se reajustar e se construir de novo, porque a sensação de estarmos perdidos quando um relacionamento termina é muito grande, porque a gente construiu identidade naquela maneira de relacionar, naquela maneira de viver, de amar, de estar. E como você precisa refazer os cacos. Precisa procurar os cacos recuperáveis que te ajudam a reconstruir de novo a sua vida. E isso me faz lembrar de uma narrativa bíblica que eu gosto demais das narrativas bíblicas, porque elas revelam tanto da gente, revelam tanto da nossa humanidade. E tem um personagem chamado Jó. Jó, ele perde. Mas mesmo com as perdas, que começam a vir em sequências, né? Ele perde bens, ele perde filhos, ele perde a esposa, ele perde a saúde. Depois ele vai perder até os amigos. Porque tudo aquilo que nos forma parece que precisa ser retirado para que a gente se encontre naquilo que a gente se escondeu ou naquilo que a gente colocou como significado e sentido e valor pra gente, sabe? E Jó, ele vai sendo conduzido à descoberta do seu valor. Porque a gente vai colocando o nosso valor naquilo que a gente faz. A gente vai colocando o nosso valor naquilo que a gente doa.
naquilo que a gente contribui. A gente vai colocando o nosso valor na vida que a gente gera. A gente vai colocando o nosso valor no amor que se sacrifica. Mas a gente precisa descobrir o valor que existe em nós, independente do que a gente faça. Ah, que desafio, gente! Que desafio! Nós não temos a escola do alto valor. Isso não foi ensinado para nós. Mas a vida ensina aquilo que a gente não conseguiu ensinar uns para os outros. Então Jó, ele vai se deslocar para um novo nível. Esse é o itinerário das perdas. O valor internalizado daquilo que a gente é e experimenta vai deslocando a gente para outro nível e o caminho são as perdas que a gente faz, que a gente sente, que a gente experimenta na vida. Você imagina alguém que está com dificuldade de envelhecer? Envelhecimento são perdas. As perdas do vigor, as perdas daquele raciocínio rápido. Então eu tenho mais lentidão, eu tenho mais serenidade, o corpo já não responde com tanta fugacidade. Eu vou sendo deslocado para outro nível, mas em outro nível tem outros valores que eu preciso descobrir. A vida é sábia. Ela vai nos levar nesse deslocamento que as perdas causam em nós para um nível de consciência. A vida sabe a hora de nos convocar para as mudanças necessárias para encontrar o valor ou significado do que existe dentro da gente. Grave isso. Grave isso. A vida sabe a hora de nos convocar. E as perdas são convocações. Isso me emociona, gente, de uma forma, porque a gente não confia na vida nesse nível. Muito pelo contrário, a gente vê as perdas como injustiça, sabe? A gente vê as perdas como indignações, como raiva. É claro que eu estou falando de perdas que fazem parte de movimentos saudáveis da vida. Não estou falando de perdas que causam indignações na nossa vida, que são perdas causadas pela incompetência de ser, pelas nossas misérias, fruto dos nossos esforços por ignorar o tanto que a gente precisa aprender a criar a escola da vida em todos os setores, em todas as áreas, em todas as classes, em todos os modelos institucionais que existem na nossa vida. Não estou falando das perdas trágicas. Estou falando das perdas como condições naturais da vida, tá? Para ficar bem claro isso pra gente. É nesse sentido que a vida sabe a hora de nos convocar. E ouso a dizer que mesmo essas brutalidades da vida, elas nos transformam muitas vezes, nos fazem enxergar aquilo que a gente não conseguia enxergar sozinhos. Porque infelizmente parece que precisa chegar na nossa pele para ter sentido e significado para nós. Então eu estou falando aqui que o valor das perdas é um convite para que a gente caminhe pelos recônditos sombrios da nossa vida, da nossa alma. O valor que existe nas perdas é liberar nossos fantasmas ilusórios do controle da segurança. São fantasmas ilusórios do controle da segurança. Para internalizar o significado daquilo que nos fortalece. Porque tem coisas que nos fortalecem, que estão dentro da gente, mas são desconhecidas pra gente. E aí a gente chega no momento onde a alma é uma forma de esconderijo, que abriga os mais profundos e íntimos desejos do nosso ser. Se tem luz, brilha como o dia.
Se tem trevas, se torna sombria. Luz e trevas fazem dela um recôndito sombrio que habita fantasmas ilusórios. Lembra do nosso Jó? O nosso Jó termina o seu itinerário dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe aquelas pessoas que falam da gente, mas a gente mesmo não conhece? Essas pessoas que falam da gente, que falam sobre a gente, né? Sabe aquelas coisas que você fala assim, as pessoas falam sobre você e você se pergunta se você é aquilo mesmo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, os meus próprios olhos conseguem me ver. E às vezes eu me pergunto se esse não é todo o movimento da vida. Se quando uma folha cai de uma árvore no outono, não é a árvore que agora precisa economizar energia, então ela não tem como alimentar mais aquela folha. Então a folha vai perdendo os nutrientes, porque a árvore agora precisa olhar para si, guardar energia, porque está vindo o inverno. Ah, gente, a vida tem tanto para nos ensinar. Tanto para nos ensinar. Tanto. Que nada que aconteça na nossa vida está fora de um aprendizado para nós. Às vezes a gente acha que não consegue viver sem aquilo, sabe? Mas é aquela perda que trouxe um ressignificado para nós. Eu posso passar por uma perda e não encontrar o seu valor. Eu posso só lamentar. Eu posso só olhar para o que perdi, lamentando e perguntando por que eu não tive o controle daquilo. Por que a vida foi injusta e não me deixou controlar aquilo? Mas eu posso olhar para aquela perda e encontrar nela um valor, encontrar nela um significado, encontrar nela aquilo que estou sendo, aquilo que preciso ajustar e adaptar, aquilo que me levou a enfrentar aquele fantasma do controle e da ilusão. Nascemos perdendo, até chegar o dia de perder a nossa própria vida. Tem um filme fantástico que mostra um pouquinho desse nosso tema e desse nosso assunto. É The Book of Love. E como perder o rumo às vezes faz a gente encontrar o que a gente precisava sobre a gente. Não acredite que a forma como você vive é a única que existe em você. A gente não tem noção das capacidades que nos habitam e o tanto que a gente pode chegar a novas descobertas sobre nós. Perder o rumo é uma forma de encontrar o que verdadeiramente nós somos. The Book of Love, assista esse filme, um filme lindo, forte, mas profundamente transformador. Encontrar o valor daquilo que deixou de existir em nós. Mas, internalizando o que fomos durante aquele tempo vivido, a gente vai ressignificando e encontrando o que de fato nós podemos ser. Então eu espero que essa live que nós fizemos, ela possa chegar aí na sua vida, nas suas perdas, para que você descubra que existe um movimento além desse que você está vendo e sentindo. Existe a vida convidando a gente, convocando a gente para sair de um nível para outro. E se a gente conseguir perceber esse movimento, nós vamos.
E quando a gente se movimenta para ir, nós nos transformamos, nós encontramos novos saberes, nós encontramos novas possibilidades. Obrigada por estar aqui, obrigada por assistir esse vídeo e que ele possa contribuir muito para a sua vida. Então, se você gostou, comenta aqui, fala da sua experiência, partilha conosco, porque é muito bom quando a gente se refaz a partir das perdas, internalizando o valor. E uma das formas de internalizar valor é sermos gratos pelo que vivemos e descobrimos sobre nós. E não focar naquilo que a gente perdeu como uma ideia que a gente tem de não controle. Não é o que eu perdi, é o que eu encontrei durante aquele tempo vivido que me foi dado. Essa é a grande gratidão, descobrir o valor de cada relacionamento vivido, situação vivida, espaços ocupados. Entender que nascemos perdendo e entender a perda da vida é ir se adaptando e se reajustando ao viver. Então não esquece de comentar, se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho, porque nós vamos ter agora uma série de episódios gravados ao vivo, lives que fizeram muita diferença na nossa vida, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e que esse momento possa ter sido um alimento para a alma, que esse é o objetivo, tá bom? Boa semana para você, bons tempos para você, boas perdas para você. Procura o valor em cada perda, porque ele tá lá. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.